pessoal! Essa é a nossa aula sobre a progressividade dos tributos. Esse foi um assunto sugerido por alunos e que será objeto de alguns vídeos do nosso canal Direitos e Tributos. Esse primeiro vídeo será uma introdução à progressividade. São as linhas gerais da progressividade. Há basicamente 3 critérios para a variação das alíquotas dos tributos conforme uma variação da sua base de cálculo. A progressividade, que gera um aumento da alíquota conforme o aumento da grandeza tributável ou da base de cálculo, de acordo com a concepção de que quem tem mais capacidade contributiva pode contribuir mais com as despesas públicas. O segundo critério é o da proporcionalidade e, de acordo com esse critério, não há variação das alíquotas de tributo conforme a base de cálculo. Será fixado um percentual fixo para todo mundo, independente da sua capacidade contributiva. Todo mundo irá contribuir com o mesmo percentual da sua renda, do seu patrimônio, da sua riqueza. E o terceiro critério é o critério da regressividade. Esse faz com que a alíquota aumente inversamente proporcional ao aumento da base de cálculo. Ou seja, quem tem mais contribuiria com menos e quem tem menos contribuiria com mais. A regressividade, geralmente, ela é verificada como uma anomalia do sistema tributário. Não é algo que se persegue, por conta de violar o princípio da capacidade contributiva. A proporcionalidade, ela é verificada naqueles casos em que não é possível averiguar a capacidade contributiva das pessoas que estão sofrendo o ônus do tributo. É o que acontece, em regra, com a tributação do consumo. A gente tem uma mesma alíquota para todos e a gente não sabe quem está sofrendo esse ônus, porque quem vai sofrer o ônus é o consumidor final. A proporcionalidade, ela também pode ser almejada naqueles casos em que há uma igualdade de rendas sociais. Nesse caso, aplicar o mesmo percentual a título de alíquota do tributo para todos não ofende a capacidade contributiva, afinal, todos têm capacidade contributiva semelhante. A progressividade ela é desejável nos casos de tributação das rendas quando a gente tem rendas desiguais. Porque a tributação direta, a tributação sobre a renda, ela possibilita que a gente verifique características pessoais do contribuinte, podendo averiguar a efetiva capacidade contributiva daquelas pessoas. Então, geralmente, na tributação direta, o critério da progressividade é um critério desejável. Analisando o nosso ordenamento jurídico brasileiro, precisamos lembrar de onde vem, pelo menos formalmente, essa ideia da progressividade. A Constituição Federal de 1988, quando ela tratou do imposto sobre a renda, ela determinou que ele será informado pelo critério da progressividade. Essa previsão está no artigo 153, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição. Quando ela tratou do imposto sobre a propriedade territorial rural, ela determinou também que ele será progressivo e terá suas alíquotas variáveis para desestimular a propriedade improdutiva. Isso está previsto no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição Federal. Quando a Constituição tratou do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, que é o IPTU, ela previu que ele será progressivo em razão do valor do imóvel. Essa previsão está no artigo 156, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição, mas essa previsão só foi incluída pela Emenda Constitucional número 29 de 2000. Isso vai ser importante, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Além disso, o IPTU ele também pode ser progressivo no tempo. Está previsto no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição, quando a Constituição determina que o IPTU ele será progressivo no tempo quando a propriedade não estiver cumprindo a sua função social, quando não cumprir com a edificação ou parcelamento compulsórios. Como a gente pode observar por esses artigos, a Constituição previu a progressividade como uma técnica de tributação em que as alíquotas desses tributos específicos variará conforme algum critério definido pela própria Constituição. Em regra,
O critério de variação da alíquota será a variação da própria base de cálculo. Corresponde, portanto, ao mecanismo de fazer com que o ônus da tributação, ou seja, a alíquota, aumente conforme o aumento da grandeza tributável, ou seja, o aumento da base de cálculo. É o que acontece com o imposto de renda, o IPTU e, em parte, com o ITR. Ou seja, as alíquotas desses tributos, elas aumentam conforme o aumento das suas bases de cálculo. Quando a pessoa, portanto, apresenta uma maior renda, ela contribui com uma maior parte da sua renda. Quando a pessoa apresenta um maior patrimônio, ela vai dispensar também uma maior riqueza em relação ao seu patrimônio para a contribuição com as despesas comuns. Algo diferente acontece com o ITR, que eu falei em parte, isso se aplica ao ITR, e também com a progressividade do IPTU no tempo. Nesses casos, a gente não vai ter essa aplicação da noção tradicional da progressividade. Nesses casos, a gente vai ter a progressividade como um mecanismo de extrafiscalidade. Vejamos o caso do ITR. No caso do ITR, além da gente ter a possibilidade de aumentar a alíquota em relação ao aumento do valor da propriedade rural, a gente também vai ter a fixação de alíquotas para desestimular a propriedade improdutiva ou estimular o grau de utilização. Quanto maior o grau de utilização da propriedade rural, menor vai ser a alíquota, ou seja, é um mecanismo de extrafiscalidade para estimular o cumprimento da função social da propriedade rural. O IPTU no tempo funciona da mesma forma, é um mecanismo de estimular o cumprimento da função social da propriedade urbana. Ou seja, se o contribuinte não cumpre a ordem de edificação ou parcelamentos compulsórios, ele será submetido à progressividade do IPTU no tempo, fazendo com que o IPTU aumente no decorrer do tempo até que ele cumpra a ordem expedida pelo Estado. O objetivo, portanto, aí é estimular que ele cumpra a determinação do Estado em relação à função social da sua propriedade urbana. Podemos então dizer que, como técnica de tributação, a progressividade ela pode ser fiscal, quando ela faz com que a alíquota aumente conforme o aumento da base de cálculo, como um critério de aplicação da capacidade contributiva. Quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos, ou não paga nada, ou não contribui. Assim como ela pode também ser um mecanismo de caráter extrafiscal, quando ela visa estimular ou desestimular determinado comportamento do contribuinte atrelado àquele tributo específico. Por muito tempo, a jurisprudência dos tribunais brasileiros entendeu que a progressividade seria uma técnica de tributação restrita a esses casos e esses critérios expressos na Constituição, apenas nesses casos que eu acabei de falar para vocês. Isso pode ser visualizado até com base em algumas súmulas do STF. A gente vai colocar aqui do lado, em primeiro lugar, a súmula 668 do STF. Vamos ler aqui comigo. Essa súmula determina que é inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da emenda constitucional 29 de 2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. Isso porque, antes dessa emenda, da emenda constitucional número 29 de 2000, a progressividade do IPTU prevista na Constituição era apenas a possibilidade de aumentar as alíquotas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. A progressividade do IPTU com base no valor venal do imóvel, ela somente foi prevista pela emenda 29 de 2000. Então o Supremo entendia que, por não haver previsão até a emenda, não era possível a lei municipal fixar alíquotas progressivas de IPTU, seria inconstitucional. Da mesma forma, vamos trazer aqui agora outra súmula, a súmula 656 do STF, que determina que é inconstitucional a lei que estabelecer alíquotas progressivas para o imposto de transmissão intervivos de bens imóveis, o ITBI, com base no valor venal do imóvel. Ou seja, o Supremo entende
que, como não há previsão na Constituição para a progressividade do IPTBI, esse critério de tributação não poderia ser aplicado para esse tributo. O STF, portanto, tem uma interpretação bem formal e literal sobre a técnica da progressividade, restringindo ela aos casos expressos na Constituição. A doutrina, entretanto, ela concebe também a progressividade como um princípio, e nesse caso ela seria uma espécie de mandado de otimização em busca de um estado ideal de tributação conforme a capacidade contributiva das pessoas, dos cidadãos. De uma forma geral, portanto, a progressividade faria com que quem tem mais capacidade contributiva contribua com mais, quem tem menos capacidade contributiva contribua com menos e quem não apresenta capacidade contributiva não contribua com coisa alguma. Nessa concepção, portanto, ela não poderia ficar restrita a esse ou aquele tributo, nem às previsões e aos critérios literais da Constituição. Ela seria mais ampla e seria realmente um ideal a ser perseguido conforme a organização do sistema tributário. Recentemente, o STF acolheu a possibilidade de progressividade do ITCMD, que é o Imposto sobre a Transmissão Causa-Mortes e Doação. Apesar de não haver qualquer previsão na Constituição sobre a progressividade do ITCMD, o STF admitiu a constitucionalidade dessa progressividade com base no critério da capacidade contributiva, com base no entendimento de que a progressividade seria um critério de aplicação da capacidade contributiva. Isso pode indicar uma mudança do STF, uma mudança de posicionamento do STF, mas a gente vai dedicar esse assunto em um vídeo específico ainda nessa aula sobre progressividade, mas em outro vídeo. Bom, essa foi a nossa introdução sobre a progressividade dos tributos, as noções gerais. E, em seguida, a gente vai lançar novos vídeos sobre nuances específicas da progressividade. Serão vários vídeos sobre a progressividade. Se você gostou e quer assistir novos vídeos, quer continuar seguindo com a aula sobre a progressividade, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, fiquem ligados com o lançamento dos novos vídeos e também sugiram novos temas que a gente vai incluir na nossa programação. Assim como a progressividade foi sugerida, você também pode sugerir um tema para as nossas próximas aulas. E eu fico por aqui, um abraço e até a próxima!